Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui hoje no poder maior dessa entidade, na nossa cadeira, na nossa sala, assumindo todos os trabalhos, assumindo aqui as demandas dos trabalhadores, em especial a demanda administrativa dessa entidade. Eu, depois do nosso retorno, vim hoje aqui para casa para ter conhecimento do que está acontecendo aqui na nossa cidade. A gente viu umas matérias aqui dos levianos mentirosos, tá certo, que estavam administrando essa casa, mas eles perderam o poderio de poder comandar essa casa desde o dia 10, a qual foi o nosso retorno, tá certo? Mas essa turma aí do mal, essa turma da mentira, estava administrando aqui a nossa entidade com tamanha irresponsabilidade. Qual é a tamanha irresponsabilidade? Eu encontro aqui, me atendo às contas do sindicato, tá certo? Que a financeira da entidade, tá certo? Estava fazendo PIX, pagamentos, tá certo? Absurdo para pessoas ou até mesmo algumas empresas ou alguns cidadãos, tá certo? Que não tem contrato com a empresa, com a nossa entidade, tá certo? E jamais, na minha história como tesoureiro da casa que fui e presidente dessa entidade, tá certo? Entendendo que a entidade não é uma empresa com fins lucrativos, eu jamais fiz algum empréstimo à entidade, ou algum funcionário, ou até para mim mesmo, ou para minha financeira, a companheira Eliana, tá certo? Nós nunca fizemos empréstimo do dinheiro do trabalhador dessa entidade, até porque a despesa é muito maior do que a receita, tá certo? E eu aqui, chegando aqui, eu me deparo com vários empréstimos esses que ultrapassam mais de 100 mil reais. Se o sindicato é uma empresa sem fins lucrativos e a Pulso está pagando as contas atuais, e olhe lá, tá certo? Até a própria financeira da entidade, a dona Sônia Regina, tá certo? Fez um empréstimo aqui, eu faço questão com o menino aqui, filme, tá certo? Que dá um valor de 51 mil reais. 51 mil reais. E o mais absurdo, que ela entrou aqui no mês de maio, recebendo 13 mil reais de salário, e hoje, em menos de 6 meses, o salário dessa senhora chega a ultrapassar 25 mil reais. Eu estou achando que ela está aumentando aqui o salário mensalmente. Além desse absurdo, ela faz aqui mais vales e mais vales no caixa do sindicato, aonde foi liberado pelo seu Crisinho. Quero dizer que desde o dia 10 de novembro para cá, que o presidente, que existe uma ata registrada, e o presidente é Valdevan 90. Então, todos os atos que se fez de lá para cá é nulo. Claro que a minha ata foi registrada dia 29 de novembro. Está no banco, está no cartório, está certo, com a decisão judicial, e jamais poderia estar mexendo na conta do sindicato. Se eu não vou no banco, descobri que essa cidadã, ela estava fazendo transferência através de PIX e de TED, tá certo? Pagando algumas empresas, a qual eu fui levantar, não tem sequer contrato, como esse cidadão aqui, que diz o nome dele, e eu estou levantando quem é, mas pelo sobrenome já dá para saber quem é, porque o pouco tempo, quando eu voltei para cá, eu cancelei aqui 430 mil em contratos. Contrato esses, suspeitos, e esse cidadão foi um deles que eu cancelei o contrato dele. E ele não tem mais nem contrato com a nossa entidade, mas, portanto, ele recebeu aqui, no dia 15 do 12, um valor de 20 mil reais, sem ter um contrato. O novo cidadão que se achava que invadiu clandestinamente aqui a entidade, esse senhor aqui chamado Edivaldo, nem o nome completo tá dele, que o bicho é ligeiro, tá certo? Botou só Edivaldo e o certo era colocar o nome dele completo, tá certo? Dizendo que contratou
esse cidadão, senhor Marcelo da Silva Pignatário, por 20 mil reais mensal. O papel dele é trazer a polícia aqui para dentro para coibir a entrada do Valdevan 90 e os militantes do Resistência e Ação. Se o Edivaldo contratou, tá certo? É o que está dizendo, pelo menos nesse contrato aqui, quem tem que pagar é o Edivaldo, não é a entidade. E eu encontro aqui transferências, e que está na mão do nosso amigo, companheiro Mirandinha, a transferência para a conta desse cidadão, tá certo? E para diversos outros, está grifado aqui, para diversos outros, de 20 mil reais. Então eu estou entrando com o processo para que esse cidadão e mais outros venha devolver, tá certo? O dinheiro que lesou a entidade dos trabalhadores. É desse jeito que eles estavam aqui, tá certo? Eu vi pagamento aqui para algumas empresas de 600 mil reais, para algumas empresas de 400 mil reais, e para um advogado de um escritório que pagou dia 24 do mês passado, de 200 mil reais, a qual nós tínhamos cancelado esse contrato perante uma assembleia aqui. Então, é os absurdos dos absurdos que estavam existindo dentro dessa casa. E esse cidadão vai dizendo por aí que Valdevan fez um desvio aqui de 60 milhões. Tenha a cara mais deslavada. No mínimo ele lavou essa cara, Mirandinha, com óleo de peroba. Porque só ele deixou nessa casa 40 milhões de dívida. 40 milhões de dívida. A qual nós vemos pagando, tirando a penhora, por exemplo, a nossa sede aqui do sindicato, que está em penhora. Então aqui nós temos que trabalhar sempre com a verdade. A verdade vai prevalecer todos esses casos, como foi agora. Caçamos essa eleição frajuta, essa eleição fraudulenta, nós caçamos com a verdade. E a justiça deu o direito para nós, que nós estamos com a razão. Nós estávamos trabalhando com a verdade. Por isso que extinguiu esse processo. Extinguiu esse processo. Então, meus irmãos, aqui é só para esclarecer os trabalhadores, esclarecer com a verdade. Com a verdade. Porque esses caras tentaram de todas as formas jogar toda essa falcatrua, tudo que existiu, esse plano maligno, contra a minha pessoa, para nos destruir. Eu não vou ficar calado das fracaturas que existiu, desse acordo sem vergonha que eles aprovaram agora numa campanha salarial, a qual ficaram mais de 5 meses, para dizer que tem um PLR de 1.200 que não existe. Nós precisamos de imediato, Massinha, fazer uma assembleia para caçar esse aditivo, a qual tem várias regras, forma que o trabalhador tem que se cumprir, a exigência que eles colocaram para as empresas, exigindo o trabalhador para não pagar o PLR até 2024. Então nós vamos chamar uma assembleia, se prepare, companheiro, não vai ter Natal, não vai ter o Ano Novo e o Natal, vai existir. Mas nós vamos passar ele trabalhando em prol dessa categoria, vamos caçar esse aditivo, cancelar essa forma que se dá de pagamento de PLR, porque não existe. Está aí comprovado. Nós temos um acordo coletivo aqui que não tem. Se o companheiro quer 600 e 600, vai descontar no final do ano no seu 13º. Essa é a verdade que existe. Então esses companheiros aí que aprovou e enganou o trabalhador, não tenha dúvida, vai para a comissão de ética para se justificar. Se tiver o direito, nós vamos dar o direito de defesa. Se tiver o direito, claro que vai se defender, né? E voltará às suas atividades. Caso contrário, o próprio trabalhador vai caçar esses cidadãos que vendeu o PLR de 2021, a qual eu deixei na justiça, mais a terceira hora extra 100%, que venderam também, tá certo? O PLR de 2022 e o PLR de 2023, a qual eles levaram. Então tem muitos motivos para a gente levar os responsáveis, os mentirosos, para a comissão de ética, eles que se defendam, porque as provas são contundentes e contra fatos não há argumento. Então deixo aqui, meus companheiros, o meu abraço, o meu desabafo, tá certo? Que nós vamos trabalhar com a verdade, tá certo? Essa turma do mal, essa turma da mentira, nós botamos para fora, Deus colocou para fora, sem usar a opressão, sem precisar encostar um dedo neles, ao contrário deles que fizeram conosco, tá certo? Mas a justiça de Deus,
ela é divina, ela é reta, ela é correta e vem na hora certa e no tempo certo. Por isso que eu confio no Deus Todo-Poderoso. Fez-se justiça e vai se fazer, porque agora nas eleições chegou a hora do troco. E o trabalhador vai dar o troco nesses que lesaram os seus direitos. Forte abraço, fica com Deus.